Pessoal, vamos falar agora da medição de posição, força, conjugada e aceleração. O que a gente vai abordar são os sistemas de medição de posição e proximidade. E quando a gente mensura posição e proximidade, a gente também, muitas vezes, mensura velocidade, aceleração e até atitude. A gente vai ver sensores de posição, os potenciométricos, magnetoresistivos, LVDTs e RVDTs, os encoders e os tacômetros. Depois os de proximidade, de efeito Hall, capacitivo, indutivo, ultrassônico e célula de carga. Força e conjugado, aceleração e atitude. Note que potenciométrico a gente já começou a tratar sobre eles, bem como os capacitivos e indutivos, na aula de sensores resistivos, capacitivos e indutivos. Células de carga tem a ver com extensiometria e força conjugada também. Bem, sensores de proximidade são aqueles que não têm contato físico entre o sensor e o corpo. Os potenciômetros são os sensores de posição mais simples que existem. Já falamos que potenciômetros pode ser a carvão ou a fio, e o a fio tem resolução finita. Tem diversos tamanhos e formatos, e aqui a gente tem um corte do potenciômetro a fio, e dá para ver que quando ele pula de uma espira a outra é justamente a resolução da nossa medida da posição X. A granulometria da superfície, no caso do sensor a carvão, aqui define a resolução, está na casa de 2 × 10⁻² milímetros. No caso a fio, o passo está na casa de 0,052 milímetros. Pode ser tanto angulares quanto lineares. O circuito de medição mais simples que tem é o potenciômetro, está colocado aqui em RP. Eu vou usar um voltímetro para medir a saída dele, ou um sistema que vai mensurar para mim qual que é a tensão de saída do cursor do potenciômetro. A tensão de alimentação vai ser igual a RP vezes I, que é a corrente que vai passar nesse circuito, e a tensão E0 mensurada vai ser R, que é a resistência na posição X, vezes I menos IM. IM vezes Rm igual a E0, então a gente tem dois circuitos aqui. Sabendo que R igual a RP sobre L vezes X, a gente consegue chegar nessa relação. Notem que IM eu tiro daqui, que vai ser E0 sobre Rm, e I vai ser EI sobre RP, e R RP sobre L sobre X a gente vai ter que retirar o Rm da jogada, deixar ele só aqui em cima e escrever tudo em função de R sobre RP. Tá vendo? Tem R sobre RP multiplicando aqui, R sobre RP aqui e R sobre RP ao quadrado aqui. Esse tipo de comportamento mostra que não é um comportamento linear. Quando R varia, R vai variar aqui e aqui. Então, a gente não vai ter um comportamento linear. Esse é um dos motivos de não se medir posição dessa forma. E mais, R sobre RP vai ser igual a X sobre L. Reescrevendo essa equação, a equação anterior, usando x sobre L, a gente vai ver que vai ser x sobre L vezes F de NL. Quando x sobre L, que está aqui embaixo, for igual a meio, vai ser exatamente o valor de mínimo, o menor valor do sistema. Então, quando o cursor estiver na metade, eu vou ter o maior erro desse sistema. E é isso que a gente está vendo aqui. Quando Rm sobre Rp for igual a 1000, essa parte preta aqui. Se o Rm é muito menor que Rp, não tem problema. Agora, se o Rm for se o Rp for 1/10 de Rm, a gente vai ter um erro na casa de 2,5%. E isso é um dos problemas de usar o sensor potenciométrico. Aqui eu tenho um exemplo do sensor potenciométrico no manete de uma aeronave. Então, à medida que eu vario a posição do manete,
varia a posição do cursor aqui e a gente tem uma determinada posição mensurada por resistência. O sensor magneto-resistivo é uma resistência elétrica que depende do campo magnético ao qual ele está sujeito. Tá? E comparando aos potenciométricos, ele não apresenta atrito entre o elemento resistivo e as demais peças do dispositivo, mas ele é muito mais sensível à temperatura do que o sensor potenciométrico. Tem diversas áreas onde ele pode ser aplicado: na detecção de rodas dentadas ou discos de cânions, no controle de velocidade, controle inicial, medição de comprimentos ou posições, controle de trilhos de rodas em veículos, detecção de rotação de rotores e máquinas motrizes, controle de bomba hidráulica, bomba e motor hidráulico, substituição de codificadores em aplicações onde pulsos não precisam ser contados. Ele detecta a velocidade de uma roda dentada, por exemplo, com a frequência de comutação, sabendo qual é a distância, quantos dentes tem no sistema. Então, à medida que ele vai lendo o dente, e à medida que ele vai lendo, ele consegue mensurar qual é a velocidade do sistema, tá? Mas isso vai depender do módulo da roda dentada, tá vendo? O módulo igual a 1 tem um resultado aqui embaixo, o módulo igual a 4 tem um resultado mais em cima. Então, quanto maior o módulo, mais difícil de detectar. Aqui tem um exemplo de um sensor instalado em eixo de pá de turbina. Então, para cada pá, quando passa, ele consegue pegar cada uma delas. Sabendo quantas pás tem, ele sabe quantos pulsos foram dados e em que posição ou velocidade o sistema se encontra. Usando 2 sensores instalados, é capaz de informar a direção do giro, desde que esse segundo aqui seja assimétrico. Tá? Então, aqui eu conto quantos pulsos deram e aqui eu sei para que lado foi. Tá? E a gente consegue trabalhar com frequências de meio Hz até 25 kHz. Tem um caso específico que são os transformadores de diferencial linear variável, LVDT, ou, se não for linear, se for rotacional, é transformador de diferencial rotacional variável, RVDT. Ele se baseia na variação do acoplamento magnético entre 2 pares de enrolamentos. E aqui a gente tem o exemplo de um LVDT à esquerda e um RVDT à direita. A gente tem um enrolamento primário, eu tenho um corpo, um núcleo móvel interno que vai auxiliar a indução dos enrolamentos secundários. Então, está aqui o exemplo do enrolamento primário, enrolamento secundário 1, enrolamento secundário 2. Dependendo da posição desse núcleo, ele vai gerar mais campo eletromagnético do lado esquerdo ou do lado direito. E assim a gente consegue mensurar em que posição se encontra o sistema. A posição central do núcleo é a posição de nulo e muitas vezes não é zero, e isso é chamado de offset. Ao contrário dos sensores de posição baseados em potenciômetros, o LVDT não depende do espaçamento das espiras e a sua faixa de operação. Qualquer movimento do núcleo vai produzir uma variação de tensão de saída proporcional ao deslocamento sofrido. É diretamente proporcional. O LVDT está instalado aqui para calibração, tá vendo? Tem um cilindro que está movimentando e a gente consegue pegar o sinal do LVDT e pela posição do cilindro dá para ver qual foi a saída e assim a gente calibra o LVDT. Então a gente consegue encontrar com diversos tamanhos, de 3 a 85 centímetros, com erros de mais 0,15 a mais menos 30 centímetros, com uma linearidade de 0,015% a 0,25% do fundo de escada. Ele não tem perda de atrito, e essa é a principal vantagem dele. A impedância de saída é baixa e dá para diferenciar deslocamentos positivos dos negativos, porque são 2 indutores secundários. Tem tamanhos bastante reduzidos, simples e robustos, com boa resolução e não tem diferença de operação quando ele está imerso em líquido. Isso aqui é uma
uma coisa muito importante. Então eu tenho enrolamento primário. Esse enrolamento primário vai ter uma indutância, uma resistência e uma alimentação que vai ser harmônica. E dessa relação de indutância e resistência, a gente chega que a variação da corrente no tempo é a tensão EI sobre RP sobre J ômega P dividido por 1 mais J ômega P tal P vezes E elevado a J ômega P T. Então, ômega P é justamente a frequência de oscilação do enrolamento primário. Ele vai gerar indutâncias nos enrolamentos 1 e 2, a gente vai chamar de M1 e M2. Aí vai gerar E1 e E2, E0 vai ser E1 menos E2. É isso que a gente está vendo aqui. A indutância E1 vai ser M1 DIP-DP e E2 M2 DIP-DP, como E0 é E1 menos E2, E0 é M1 menos M2 DIP-DP. Da primeira equação, substituindo E0 por esse valor, a gente vai chegar em E0 sobre M1 menos M2 sobre RP, vezes todos esses harmônicos, chamando M1 menos M2 de sensibilidade, com uma entrada de X e de T, que é a posição do núcleo, também tendo um harmônico com frequência ômega, a gente vai ver que a saída do sistema vão ter dois harmônicos. Isso aqui, tipicamente, é uma frequência modulada. E aí, o E0 é um sinal modulado, a saída do sistema vai ser modulada em amplitude entre o deslocamento x de t e a excitação EI de t. Logo, as frequências que a gente vai encontrar vai ser a frequência do primário mais a frequência do sistema, mais a frequência do núcleo, e a frequência do primário menos a frequência do núcleo. E a amplitude dessas frequências vai ser EI vezes x, que é a amplitude de x, dividido por 2, um vezes o outro. A gente vê aqui EI em azul, em vermelho E2, em azul claro E1, e a saída vai ser E1 menos E2, tá vendo? 0,2 oscilando. Quando o núcleo está no centro e a gente tem a mesma indutância dos dois lados, a saída vai ser 0. Quando ele está mais à direita, a gente vai ter uma inversão de E2 e E1, e a gente vê aqui que muda a fase do sistema. Tá? Sendo LB o comprimento da bobina, na região entre 0 e LB, a gente tem um aumento da saída, do módulo da saída, de forma linear. Quando o núcleo só está pegando uma das bobinas, a saída é 100% de um lado, 100% do outro. Quando ele sai das bobinas, o sinal cai a 0. É isso que isso aqui está mostrando. Se tiver dúvida, vocês me perguntem. E a gente acrescenta uma demodulação de saída para que o sinal de saída, tá vendo? E1, E2, esse aqui é 1 mais E2, vai ser filtrado e vai sair um sinal de 0 a 10 volts, 0 a 5 volts, 4 a 20 miliamperes, conforme a gente quiser. E a gente demodula com esses transistores e esses filtros. Outro tipo de sensor de posição é o encoder. Ele mede posição ou velocidade angular. É feito pelo movimento de uma máscara. Pode ser uma máscara como essa, de um encoder absoluto, onde cada posição angular ela é única, dá para saber em que posição a gente está. A gente pode usar uma máscara mais simples, que são encoders incrementais. E a gente usa pares fotoacopladores para mensurar se está passando o sinal ou se não está passando o sinal. Aqui temos encoders rotativos e as máscaras. Dá para ver bem as máscaras que eles estão usando. E os componentes fotoacopladores. Aqui o encoder instalado no eixo de uma bomba. E os encoders absolutos, a gente sabe cada posição.
e a sequência dos números de variação de uma posição para outra. No incremental a gente tem que contar pulso. E a menos que a gente tenha uma posição de referência, por exemplo, um sensor de fim de curso indicando o início do sistema, se a gente não tiver isso, a gente não vai saber em que posição esse encoder incremental se encontra. Aqui eu tenho um exemplo do encoder incremental com dois fotoacopladores. Eles podem trabalhar refletindo ou atravessando. Tem os furos aqui, então os que atravessam vão dar sinal quando chegarem no furo, os que refletem vão perder o sinal quando chegarem no furo. Pode ser tanto linear quanto angular. Notem que a gente tem dois conjuntos de máscaras e eles têm uma distância entre eles diferente da metade entre cada furo. Aqui é a distância entre furo sobre 4, para que eu possa saber, olhando um sinal e o outro, distinguir se eu estou movimentando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por isso a gente tem que ter duas trilhas, tá? E não uma trilha. Aqui está o sinal. Notem que a diferença do sinal de A e B é que o A começa antes do B, então o sistema primeiro lê A para depois ler B. A máscara está se dirigindo da direita para a esquerda, se fosse o inverso seria da esquerda para a direita, então B ia aparecer antes de A. Contando os pulsos de A e B eu sei a posição, medindo a transição de B em relação a A eu tenho sentido. E eu também consigo calcular velocidade se eu acrescentar um clock nisso daqui. Eu tenho a velocidade e também o sentido. Se eu comparar o tempo de mudança de A com relação a uma base de tempo, o tempo da mudança de B com relação a uma unidade de tempo, eu vou saber qual é a velocidade e o sentido da velocidade. A gente fez um dos módulos com taco gerador, são os tacômetros. Ele funciona exatamente de forma inversa ao motor de corrente contínua. Então ele é um gerador de corrente contínua e mede velocidade angular. Ele mede a quantidade de rotações por indução eletromagnética. À medida que ele gira, vai induzindo corrente e através dessa indução de corrente a gente mensura a velocidade do giro do motor. Como a gente disse, os sensores de proximidade, eles não requerem contato físico, diferente dos sensores de posição. Tá? E os principais vão ser apresentados aqui. Primeiro é o sensor de efeito Hall, que é imune a vibrações mecânicas. Aqui a gente tem ímãs fixados no eixo que está girando, e o sensor de efeito Hall, que vai perceber essa variação de campo eletromagnético, tem um circuito de sensor, vinculada à ignição eletrônica, vai disparar a tensão para as velas e fazer com que o motor possa funcionar a combustão. Outra forma é o ímã passar por um sensor. Essa variação de fluxo eletromagnético faz com que ele perceba a movimentação linear e se passou ou se não passou. Tá? Aqui tem um exemplo de sensor de posição com ímã rotativo por efeito Hall. Então, à medida que o sistema gira, tem um ímã fixo e você percebe a variação dessa posição do ímã fixo. Os ímãs estão colocados aqui embaixo. Já mostramos esse tipo de sensor, onde o elemento de efeito Hall, ao aproximar a face sensora de uma engrenagem, induz um campo eletromagnético e esse induz uma corrente por efeito Hall. Eles também podem ser utilizados para medição de corrente contínua e na medição de grandeza, que seja o resultado do produto de variáveis que possam ser impressas em termos de corrente e campo magnético. E aqui está, passa-se a corrente aqui, vai gerar campo magnético por causa da corrente, e esse campo vai propiciar um sinal que vai ser amplificado para a gente saber qual o valor da corrente, isso sem a gente precisar acrescentar nenhum elemento no circuito elétrico. Falamos já de sensores capacitivos na outra aula
ele opera de forma similar a um capacitor. A capacitância é variável de acordo com a distância entre a superfície de leitura e o sensor e o material ser detectado. Ele consegue perceber qualquer tipo de material, seja material condutivo ou de elétron, e a alteração da capacitância, por fim, representa uma variação do sinal elétrico emitido pelo dispositivo. O maior desafio não é a variação da capacitância, mas é codificar e decodificar as variações da capacitância. Então é o circuito elétrico que eu vou gerar. Uma das formas da gente trabalhar com ele é colocar esse sensor como se fosse um capacitor de um filtro passa-baixo ou de um filtro passa-alto. E à medida que a capacitância aumenta, ele diminui a frequência diminui o valor da frequência de corte do sistema e faz com que um sinal que existia deixe de existir. Se for um filtro passa alta, é o inverso. O sinal está zero, de repente aumentou a capacitância, o sinal passa a existir. A relação entre a capacitância e o deslocamento, se eu pensar na distância entre as placas, ela é não linear. Se eu pensar nas áreas, variação das áreas, ela é linear. Se eu pensar na variação de elétron, ela também é linear. Mas, na grande maioria das vezes, é a distância entre as placas que a gente vai mensurar. Por isso, não linear. E, como a placa central do sensor é fixa, ocorre um efeito complementar aos valores da capacitância do conjunto, que é chamado de sensor capacitivo diferencial. Aqui eu tenho um diagrama esquemático, a face sensora, tem uma fonte AC de corrente constante, um oscilador de referência, ela é pré-amplificada, acrescenta-se um ganho, tem um detector síncrono que está comparando o sinal de referência que foi para cá e o sinal que voltou. Tá vendo? Ele trabalha como um filtro. Teve grande variação, passa num filtro, um circuito de linearização, amplifica a saída e chega no offset. Aí aqui a gente também tem uma fonte de alimentação. Sensores indutivos têm duas classes, o de corrente de Foucault e de relutância variável. Em dois casos, a medição é que o mensurando altera a indutância, que é a capacidade de um dispositivo gerar fluxo magnético quando percorrido por uma corrente. Existe também autoindutância quando o próprio sistema gera corrente em si mesmo. Está aqui a face sensor, uma bobina ativa e uma bobina passiva, dependendo como está o campo eletromagnético pelo movimento do material, que só pode ser material condutor, vai aumentar ou diminuir a indutância dessa bobina passiva e esse circuito vai fechar ou não. Isso aqui é um sensor por corrente de Foucault. Sensores ultrassônicos é outra classe de sensores de proximidade e ele emite e recebe um pulso de pressão de frequência ultrassônica. A gente já fez um exercício prático com sensor ultrassônico e o ponto principal é a frequência do pulso do ultrassom. Uma das maneiras mais comuns de medir força é por meio de célula de carga e se eu quiser medir conjugado, o projeto da célula de carga tem que ser sensível às forças de torção em vez de forças lineares. Aqui eu tenho o exemplo de uma célula de carga que está medindo conjugado, por isso ele tem esse formato em S e os stringueiros estão nessa parte aqui de cima. Maiores questões sobre células de carga, a aula de sensores resistivos, capacitivos e indutivos trata mais dessa questão. Na aceleração, a gente usa sistemas microeletromecânicos, MEMS, e os acelerômetros podem ser unidirecionais ou tridimensionais. Esse aqui é um exemplo de um acelerômetro unidirecional. Ele vai medir a força e pela medição da força numa direção, ele vai dizer qual foi a aceleração que esse corpo sofreu. Um dispositivo para medir atitude, que é variações angulares de um objeto, é o giroscópio. E o giroscópio é constituído por discos giratórios com alta rotação e alta inércia, e qualquer mudança angular de posição deles
faz com que esses discos gerem forças contrárias. Aí aqui a gente tem um exemplo de um giroscópio de um eixo, ele está girando num único eixo, e qualquer variação na parte externa dessa carroceria, nessa direção, com esse torque, vai fazer com que esse sistema mude de posição e a gente consegue mensurar variações de atitude do nosso veículo. Tá? Obrigado, pessoal.